Nível 1. Servo. Você nasce numa terra que não é sua, trabalha nela a vida inteira, e quando morre, ela continua não sendo sua. O servo medieval não escolhia onde vivia, não escolhia para quem trabalhava, e em muitos casos, não podia nem deixar o feudo sem a permissão do senhor. Era a base de toda a pirâmide feudal, a força que sustentava tudo acima, sem receber quase nada em troca. Historiadores estimam que entre 70% e 80% da população europeia durante a Idade Média vivia nessa condição. Não era pobreza passageira. Era uma estrutura inteira, desenhada para manter cada pessoa exatamente onde nasceu. O servo não estava no fundo, porque era incapaz. Estava no fundo porque o sistema foi construído assim, e ninguém dentro dele ensinava como sair. Nível 2. Plebeu. O plebeu era livre. Essa era a grande diferença. Ele não estava preso a um senhor. Podia se mover, podia escolher seu trabalho. Mas liberdade, sem terra e sem capital, significava pouco na prática medieval. Ele vivia do que produzia ou vendia. E se parasse, parava tudo junto, sem reserva, sem propriedade, sem influência sobre ninguém, autossuficiente no sentido mais cru da palavra. A grande armadilha do plebeu era achar que ser livre já bastava. Muitos viveram e morreram nesse nível sem perceber que liberdade sem acumulação é só uma versão levemente mais confortável da servidão. Nível 3. Artesão. O artesão tinha algo que o plebeu não tinha, uma habilidade que a sociedade precisava. Ferreiros, tecelões, sapateiros, carpinteiros. Esses homens e mulheres dominavam um ofício, e isso lhes dava uma posição diferente dentro da hierarquia medieval. Quando um mês era ruim, existia reputação construída, clientela fiel, ferramentas acumuladas ao longo dos anos. As guildas medievais funcionavam exatamente como esse colchão coletivo. Protegiam o ofício, garantiam padrões, impediam que qualquer crise derrubasse tudo de uma vez. O artesão dormia diferente do plebeu. Não porque ganhava muito mais, mas porque tinha algo a perder. E, curiosamente, isso é o primeiro sinal de que alguém começou de verdade a acumular. Nível 4. Mercador. O mercador entendeu algo que os outros não entendiam. Dinheiro parado é dinheiro morto. Ele comprava em um lugar, vendia em outro. E a diferença entre os dois preços foi construindo seu patrimônio ao longo do tempo. Com o tempo, esse patrimônio começou a gerar mais patrimônio. Caravanas financiadas, rotas monopolizadas, parcerias com nobres que precisavam de crédito para financiar guerras. As grandes famílias mercantes da Idade Média, como os Médici em Florença, começaram exatamente assim. No comércio simples, acumulando de forma tão silenciosa, que um dia acordaram controlando bancos, igrejas e governos inteiros. O mercador não chegou lá por nascimento. Chegou por método, e esse detalhe mudava tudo. Nível 5. Nobre. O nobre tinha algo que nenhum mercador podia simplesmente comprar: terra com nome. Propriedades que geravam renda sem que ele precisasse estar presente. Camponeses cultivando, impostos sendo cobrados, moinhos sendo alugados por quem não tinha o seu. A riqueza do nobre não dependia da sua presença. Ela existia enquanto ele dormia, enquanto guerreava, enquanto festejava em outro reino. Isso é o que os historiadores modernos chamam de renda passiva. E a nobreza medieval foi a primeira classe na história a viver inteiramente dela. A flexibilidade que isso criava era brutal. O nobre podia recusar alianças ruins, financiar exércitos, expandir territórios. Não porque era mais inteligente que o mercador, mas porque seu patrimônio trabalhava por ele, enquanto todos os outros ainda trabalhavam pelos seus. Nível 6. Lorde. O lorde não tinha apenas terras, tinha vassalos. Outros nobres que juravam lealdade a ele, pagavam tributos e entravam em guerra quando ele ordenava. Era a independência na sua forma mais pura e mais brutal. Suas posses geravam o suficiente para sustentar não só sua família, mas um exército inteiro. Condes e duques medievais controlavam territórios maiores do que muitos países modernos, com economias próprias, leis próprias, exércitos próprios. O lorde não precisava do rei para sobreviver. Em muitos casos, podia desafiar o próprio trono. Foi nesse nível que o dinheiro deixou de ser sobre conforto e virou sobre poder real. O tipo de poder que redesenhava fronteiras e derrubava dinastias. Nível 7. Rei. Existe um ponto além de tudo isso. É quando o patrimônio é tão grande e o poder tão consolidado que as regras que valem para todos os outros simplesmente param de existir para você.
O rei medieval não pagava impostos. Ele os cobrava. Não seguia as leis. Ele as criava. Sua riqueza não era pessoal, era estrutural. Castelos, territórios, exércitos, alianças matrimoniais costuradas ao longo de gerações. E o detalhe mais revelador sobre os reis mais poderosos da história medieval raramente eram os mais ricos em ouro. Eram os que tinham construído sistemas, que continuavam funcionando sem eles. Mansa Musa, rei do Império Mali, no século XIV, é considerado por historiadores o homem mais rico que já existiu. Com um patrimônio tão absurdo que, quando ele fez uma peregrinação ao Egito e distribuiu ouro pelo caminho, desvalorizou a moeda local por mais de uma década. O nível 7 nunca foi sobre ter muito. Foi sempre sobre construir algo que sobrevive a você. E esse, no fundo, continua sendo o objetivo dos mais poderosos do mundo até hoje. Bom, e se você chegou até aqui, deixe nos comentários qual seria seu nível de riqueza se estivesse vivendo naquela época. Curte, se inscreve no canal e até o próximo vídeo.